Esse vídeo pode ser o vídeo mais polêmico, mas também o vídeo mais importante que eu fiz até agora. Eu preciso que você compartilhe ele com seu grupo de amigos, com as pessoas que você conhece, as pessoas da sua igreja, para que mais pessoas ouçam o que eu disse a seguir. Preste bem atenção e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu conto com você. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês um assunto muito sério e algo que eu passei, que foi o vício em pornografia. Basicamente, dos meus 12 até ali os meus 19, 20 anos, eu passei pelo vício em pornografia e realmente eu posso falar que não foi nada muito agradável. Na verdade, nem um pouco agradável. A todo momento parecia que onde eu estivesse, aquilo ali ficava na minha cabeça e aquilo ali com certeza influenciava as minhas relações. E eu não falo de relações afetivas e tudo mais, namoro e tal, mas eu falo das minhas relações com as pessoas, porque aquilo ali afetava a forma que eu enxergava as outras pessoas no geral. Basicamente, a pornografia, quando passa um tempo, ela vai consumindo o seu cérebro e vai mudando a sua forma de enxergar o mundo. E para você ter uma noção de como isso é realmente muito grave, eu anotei alguns dados e eu gostaria que você acompanhasse e refletisse comigo. Um hospital chamado Children's Mercy, nos Estados Unidos, diz que crianças que assistem pornografia têm uma maior tendência de tentarem reproduzir os comportamentos. E, além disso, o jornal The Economist, que é um jornal muito respeitado, que faz vários estudos, diz que o principal estímulo de crianças cometerem abusos se deve à pornografia. O Reino Unido, em 2019, já contava com mais de 40 mil acusações contra crianças por abuso sexual, o que está ligado diretamente à pornografia. Além disso, vamos continuar. Em 2020, no período de pandemia, o acesso a sites pornográficos aumentou em 600%. 600%. Em 2014, foi realizado um estudo que associa o consumo de pornografia à diminuição do tamanho e da atividade do cérebro. Um estudo realizado por volta de 2016 constata que, por conta da pornografia, as chances de divórcios e até 2 anos é duplicada. Em 2023, a quantidade de pornografia infantil cresceu cerca de 70% se comparado a 2022. Basicamente, como eu demonstrei aqui, através desses dados, a pornografia afeta várias áreas, não só diretamente ao usuário, mas sim as pessoas que estão ao redor. Nós vemos casos de abusadores de crianças, estupradores e tudo mais, que consumiam pornografia e chegaram até a consumir o ato, né, ali da agressão. E por conta disso, nós achamos que nós não estamos propensos a cometer esse tipo de atrocidade. E talvez você nunca chegue a cometer, mas já deveria ser motivo de constrangimento que nós que passamos por esse tipo de contato com esse tipo de material temos o mesmo hábito de pessoas que abusam de crianças e de pessoas que abusam de mulheres ou de homens. Já deveria ser motivo de constrangimento para nós, que aqueles que são casados submetem as suas esposas a uma vida infeliz porque estão se autossatisfazendo no pecado da pornografia sem buscar a satisfação plena do seu casamento. E hoje nós vivemos em um mundo, em um país que nos diz que, na verdade, a pornografia, a masturbação, se trata de uma jornada de autoconhecimento. Mas como eu li aqui, na verdade, essa jornada de autoconhecimento é completamente responsável pela diminuição da nossa capacidade de adquirir conhecimento em si. A pornografia, isso seja dentro das igrejas, isso seja no ambiente social como um todo, é a principal responsável, acredito eu, e eu já vi alguns estudos relacionados a isso, que é a principal responsável direta por nós não conseguirmos nos focar e nós não conseguirmos nos concentrar
da maneira que nós deveríamos. Por conta da pornografia, nós estamos acostumados, o nosso corpo, o nosso cérebro está acostumado com estímulos rápidos. E através desses estímulos rápidos, quando nós precisamos realizar tarefas de maior duração, o nosso cérebro ele não consegue nos concentrar. E bom, apesar de tudo que eu falei aqui, estatisticamente, você deve estar se perguntando, tá, e o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não tem uma citação direta relacionada à pornografia, até porque naquele tempo não existia isso. Porém, o que Jesus nos diz é que qualquer homem, ou até mesmo qualquer mulher que olhe para o sexo oposto, né, com segundas intenções, já adulterou. E nós sabemos que o adultério é um pecado. Então, todo aquele com segundas intenções já adulterou em seu coração e em sua mente. E, a partir disso, você começa a enxergar a pessoa que está ao seu lado de uma forma inferior e de uma forma completamente diferente. O casamento, ele é algo sagrado, certo? E é por isso que as ações sexuais devem ser preservadas para o casamento. Deus não nos fez para que nós nos estimulemos e simulemos as ações sexuais no nosso particular. Na verdade, Deus nos fez para que no casamento nós possamos usufruir dessa bênção que Ele nos deu. E na história da igreja nós temos o exemplo de um homem chamado Orígenes. Orígenes era um homem que, se eu não me engano, no século III, no século II ali, ele era um professor e ele dava aula para as mulheres. E por conta dele dar aulas para mulheres, ele se sentia muito tentado a cometer atividades sexuais e tudo mais. Por conta disso, ele, certo dia, decidiu amputar o seu membro para que ele não sofresse mais aquelas tentações. Pode parecer algo extremo, e realmente o é, mas Jesus nos diz que se o nosso olho, se a nossa mão nos faz pecar, é melhor que nós arranquemos fora do que nós sermos lançados no inferno por conta dos nossos pecados. Se o nosso olho nos faz pecar, é melhor entrar com apenas um olho no reino dos céus do que ser lançado no inferno. E, como eu disse, isso é um caso extremo, que eu citei de Orígenes, só que o caso de Orígenes, o exemplo de Orígenes, deveria nos constranger, porque nós estamos em um momento em que para nós é difícil excluirmos, por exemplo, o Instagram do nosso celular. Então nós vemos exemplos de homens que passaram por situações semelhantes e tomaram medidas drásticas por amor a Jesus, deveria ser algo a nos constranger. E Jesus ali, ele está falando de um sentido figurado, obviamente, mas o que ele quer nos dizer é que nós devemos detestar o pecado, e se nós identificamos aquilo que nos faz pecar, nós devemos arrancar fora sem nenhum tipo de dó. Então, se você percebe que você está sempre caindo nesse mesmo pecado, se o seu casamento está sempre passando por conturbações por conta da mesma coisa, que é a pornografia ou algum outro pecado, eu te convido a você arrancar fora. Se você sente tentação toda vez que você entra no seu Instagram, passe um tempo sem Instagram ou remova ele definitivamente. Se o seu problema são os grupos de WhatsApp, saia desses grupos. Se o seu problema são os seus amigos, talvez esteja na hora de você mudar as suas amizades. Mas acima de tudo, você deve buscar a solução em Cristo e você deve buscar ser uma pessoa cada vez melhor. Como eu disse no início, deve ser motivo de constrangimento para nós compartilhar os mesmos hábitos que pessoas tão malévolas, que cometem atos tão ruins com crianças e com outras pessoas. Mas acima de tudo, há salvação para nós em Cristo Jesus, nós devemos nos apegar nele, nós devemos jogar o nosso jugo sobre ele para que ele nos liberte através do seu ato de cruz, que já foi feito no dia da sua morte e posteriormente na sua ressurreição. Então que nós possamos nos apegar a Jesus cada vez mais e buscar refúgio nele. Fique com Deus.